Olá pessoal, aqui é o Davi Bastos da página Filosofia e Fé Cristã. Esse mês de março nós vamos trabalhar na nossa série de Teologia Analítica sobre o atributo da triunidade de Deus. O que significa dizer que Deus é trino ou triuno, né? O que significa dizer que Deus é uma trindade, né? A grande questão é se Deus ele é uma coisa ou ele é três coisas, né? Então, alguns dizem Deus é um, outros Deus é três, né? E a doutrina cristã ortodoxa, ela vai dizer Deus é uma trindade, ele é tanto um quanto três. A gente está dizendo que três é igual a um, que a doutrina cristã ela vai além da lógica e da matemática que a gente conhece, ou ela é contra a nossa matemática ao dizer que 3 é igual a 1? Não, a gente pode manter perfeitamente que 3 é diferente de 1, né? Porque se a gente afirmar 3 é igual a 1, então a gente poderia inclusive dizer, Deus é 1 e Deus é 1. Por quê? Porque a gente disse Deus é 1 e Deus é 3, a gente pode substituir o 3 na segunda frase por 1. Eu poderia simplesmente falar, não, Deus é 1. Não é isso, não é uma confusão de termos. Não é uma confusão matemática ou lógica, né? Contudo, existe sim uma tradição que vem de Agostinho, vem de Gregório de Nissa, que afirma que a Trindade é um grande mistério, que a gente não consegue explicar em que sentido Deus é 3 e em que sentido Deus é 1, sem cair em contradição ou sem cair em heresia, né? Essa tradição é chamada de misterianismo. Nós vamos aqui explorar tentativas de entender esse conceito e não vamos entrar no mérito se essas tentativas são heréticas, ortodoxas ou não. Você pode se manter numa posição de crer que é um mistério e ainda assim falar, não, eu creio que essas tentativas não vão chegar no que é correto, mas vamos ver aonde elas chegam, né? Simplesmente de curiosidade. O nosso alvo não é expor uma doutrina histórica da Trindade, né? Nosso alvo aqui é falar do que tem sido feito em teologia analítica contemporânea hoje sobre o tema da Trindade. Então, nós vamos, mas nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre história, né? Então, o termo Trindade não aparece na Bíblia, ele aparece pela primeira vez aparentemente em Tertuliano, e isso no século III, né, 180 e pouco. E Tertuliano provavelmente não tinha exatamente em mente a nossa doutrina da Trindade hoje, tal qual a gente crê. Ele provavelmente ainda tinha uma noção rudimentar do que seria isso. Mas a doutrina foi se desenvolvendo, principalmente depois de Atanásio e os pais capadócios, né? Basílio o Grande e os dois Gregórios, Gregório Naziano e Gregório de Nissa. Gregório de Nissa foi o mais importante nesse desenvolvimento. Ele era um grande intelectual, ele escreveu várias obras e ele inclusive dialogava muito com a filosofia. Então, por mais que esse seja um assunto de teologia, né, o assunto ele é colocado em termos filosóficos gregos. No outro lado, nós temos Agostinho, que ele não sabia grego e escreve em latim. Os nossos termos hoje, eles vêm todos via latim. E Agostinho, ele tinha uma visão um pouco diferente dos pais capadócios gregos. E os termos que ele usa são um pouco diferentes. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas primeiro vamos concluir o que? O Concílio Niceno, que vai determinar a ortodoxia posterior, conclui que Deus é um e Deus é três, mas coisas diferentes. Deus é uma substância e Deus é três, ou são três pessoas, né? Então, isso não quer dizer que Deus ele é uma substância e três substâncias ao mesmo tempo, ou que Deus é uma pessoa e três pessoas ao mesmo tempo. Não, ele é sempre uma substância e três pessoas. Então não existe aquela confusão entre ser um e três, matematicamente falando. O que existe é a dificuldade de entender como que ele pode ser três pessoas sem ser três substâncias.
porque aparentemente falar de pessoa implicaria que cada pessoa ela está ligada a uma substância separada, né? Por quê? Porque substância é um termo grego clássico, filosófico, que na verdade substância vem do latim, mas que traduz o grego ousia, né? Então a gente usa, lembra que eu falei, os nossos termos sempre vêm via latim. Mas o termo grego para isso é ousia, né? E a tradicional doutrina diz o seguinte, que o Filho, o Pai e o Espírito Santo são homoousios, ou seja, eles possuem a mesma ousia, né? A mesma substância, uma única substância. O termo ousia é muito importante na filosofia grega clássica, principalmente em Platão e Aristóteles. E Gregório de Nissa, ele leu esses caras, leu Platão e Aristóteles e sabia dos conceitos. Mas quando os pais capadócios eles fecharam esse termo, eles não explicaram exatamente o que significaria ser uma ousia. Porque já em Aristóteles, já em Platão, o termo ousia tinha vários usos e vários significados. Principalmente a diferença entre substância e essência, né, que são traduções latinas para esse termo. Então, a nossa tradição ela vai focar na noção de substância. Deus possui uma substância, mas você vai ver nos livros didáticos de teologia também falar de essência meio intercambiável. Ah, não, é uma essência. Enfim, meio confuso isso. Mas na filosofia são coisas diferentes, substância e essência, certo? Não vou explicar o que é, mais pra frente no mês nós vamos ter uma explicação do Gesiel sobre o que é substância. Agora, na teologia analítica contemporânea, as pessoas elas tentam principalmente entender o que é essa pessoa, né? O que é esse termo pessoa, esse termo substância. Então, tem algumas pessoas, tem alguns filósofos que vão dizer que Deus ser uma substância e 3 pessoas não implica que cada uma dessas pessoas sejam de fato pessoas como nós, né? Então eles caminham para uma visão mais unitária, né, da Trindade e dizer que as pessoas são às vezes modos de existência. Parece que isso caminha em direção ao modalismo na teologia. Parece que até Karl Barth foi modalista, tem gente que defende que Agostinho era modalista. Outro caminho é dizer o que? Não, são 3 pessoas mais parecidas como nós somos. A confusão está em dizer que eles são uma substância. E como que a gente explica isso? Né? Então tem o trinitarianismo social, tem várias coisas assim. Isso nós vamos explicar mais para frente. Você não precisa subscrever nada disso, pode se manter no misterianismo, não é um grande mistério, mas eu acho que é interessante a gente ver como o debate tem se desenvolvido e novas noções têm surgido. Uma boa semana a todos e um grande abraço.